Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. Este programa vai ao ar segundas, terças e quartas-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, às quintas e às sextas-feiras. E hoje nós vamos apresentar um quadro costumeiro que apresentamos mensalmente, que é Mesa Posta. Aí você pode estar aí perguntando, mesa posta? Nós estamos vendo nada de utensílios que evidenciam a mesa posta. É que desde o início desse programa, nós colocamos em nosso coração de trazer um tema comum, um tema que esteja debatido durante aquele tempo, aquele mês, na sociedade, um tema de interesse pessoal, que não seja uma pregação, mas, contudo, que seja visto, analisado e discutido à luz da palavra. E hoje, o tema de hoje é Precisamos de Amigo. Você pode dizer assim, por quê? O que é que tem a ver esse tema, Precisamos de Amigo? É que nós estamos saindo desse mês de setembro. E o mês de setembro é cognominado como Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção a suicídio. E achamos que amigo é um grande antídoto ao suicídio. Quem tem amigo dificilmente vai praticar suicídio, isto é, quem tem um amigo bom, um amigo que está ao lado e um amigo que tem bons conselhos, que tem algo para acrescentar na vida daquele amigo. Então hoje está comigo a minha amiga e ministra da palavra, Deane, para nós falarmos a respeito desse tema. Nada melhor do que uma ministra da palavra, ela também é dentista e ela tem conhecimento vasto de tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de amigo, bem como da necessidade de nós termos amigos. Eu, como você já me conhece, estava um pouquinho ausente por questões pessoais, mas agora estou voltando, graças a Deus, e vamos hoje falar com muita propriedade sobre o porquê de termos amigos. Desde que nascemos até a nossa velhice, nós necessitamos de pessoas ao nosso lado. Graças a Deus que o Senhor nos fez um ser mais dependente da natureza. Quando o animalzinho nasce, ele por si só, ele já vai tomando os rumos da vida. Ele se levanta, ele anda, ele procura o peito da mãe e vai crescendo. Nós humanos somos totalmente dependentes. Quando nós nascemos, temos que ter uma pessoa para cuidar da gente até uma certa idade. Se assim não fosse, nós talvez não sobreviveríamos. Porém, o que eu quero dizer é que Deus faz tudo certo para que nós saibamos que nós não podemos viver sem o próximo, que nós dependemos uns dos outros, que cada um precisa do seu companheiro, do seu amigo. E os amigos são aqueles que estão próximos, é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa filha, nosso amigo. E muitas vezes há uma pessoa até distante que nós conquistamos e que se tornou um amigo tão próximo que a Bíblia até fala, tem amigos mais chegados do que o irmão. É muito importante esse tema, é imprescindível na verdade. E a palavra já nos ensina que aquele que se isola busca sempre os seus próprios interesses. E na verdade nós estamos aqui para amar uns aos outros, como Jesus determinou isso, né? E fazer ao outro o que queremos que faça a nós. E assim, existem vários níveis de amizade. Dentro do próprio ministério de Jesus a gente vai ver isso, né? Jesus tinha os amigos estratégicos, que era aquela multidão que seguia ele, né? Até quando ele foi
ascendeu ao céu, teve aqueles 500 que estavam ali presentes. Então são os amigos estratégicos. A gente também precisa desses amigos estratégicos, que são aqueles que vão nos acompanhar na nossa caminhada, independente de ser íntimo, de estar na sua casa, mas eles vão agregar alguma coisa no caminho, né, Silvia? Uhum. Tem também os necessários. Jesus tinha os necessários. Quem eram os necessários? Aqueles que ele escolheu, os 12, a equipe dele, né, que ele escolheu a dedo cada um. Ele orou ao Pai, ele escolheu. Nós também temos aqueles que são os necessários. Não necessariamente são íntimos, mas são necessários, né? Então ele tinha os 12. Dentre eles tinha aquele que tem os defeitos, teve aquele que traiu, teve aquele que negou e teve os íntimos também, que são aqueles que a gente vai compartilhar nossos sonhos, nossos fracassos, são aqueles que estão mais ali no nosso dia a dia, que nós confiamos em segredos, né? E quem eram os de Jesus? Pedro, Tiago e João. E como a Silvia falou, ele compartilhou momentos de glória quando ele foi no Monte da Transfiguração, que ele levou os 3 com ele. Não levou todos, levou os 3. Do mesmo jeito que ele estava no Getsemane também, estava ali passando por uma angústia, por um sofrimento tão grande, ele levou os 3 também, né? E aí Jesus, ele não está olhando para o defeito, para o que eles faziam, né? De errado, ou digamos assim. Porque nós fazemos as coisas com nossos amigos, muitas vezes sem perceber, mas é necessário essa interação, essa caminhada junto, para você aprender junto, para você ensinar junto, para você acolher na hora de que o outro fracassa, ou na hora que o outro está passando uma adversidade, né? Eu sei muito bem o que é isso, Silvio, porque eu sou filha única. Então, eu sempre precisei de amigos mais do que os outros, né? Porque quando você tem irmãos, sempre tem aquela interação. E eu não. Eu tinha os primos, eu tinha os amigos, e era muito, muito importante para mim. Até hoje é, né? Então, a gente vê que isso está se deixando de lado. E é muito ruim, né? É desafiador você não ter um amigo para contar na hora que você está precisando. E é tão bom você ter um ombro para chorar, você ter um ombro para compartilhar alguma coisa. Que eu falei a respeito do suicídio, né? As pessoas que são mais solitárias, que têm depressão. Geralmente a depressão sempre conduz, quer dizer, sempre entre aspas, né? É uma indicação para suicídio. E quantas pessoas não foram salvas do suicídio porque arranjou um amigo, porque alguém ligou naquela hora, ou chegou junto e mudou aquele quadro. E a necessidade de amigo, como você falou, é tão necessário, porque se não fosse assim, Jesus não tinha escolhido os amigos, né? Sim. Ele podia, como Deus, ter feito tudo aquilo, mas como homem, ele chamou logo 12 para estar do lado dele. E dentre esses 12, ele tinha os 3 mais próximos, como você falou, não é isso? E tinha a multidão que o seguia. E a fidelidade de Jesus como amigo foi tão grande que certa vez ele orou para os discípulos e disse, ele falou alguma coisa que alguns foram embora, deixaram ele. Aí ele olhou para os mais próximos e disse, vós também quereis me deixar? Ele sabia quem eram os amigos verdadeiros, exatamente, os fiéis. E que oxalá, né, que nós sejamos esses amigos fiéis com quem Jesus possa confiar e que nosso amigo possa confiar em nós também. E quando Jesus faz isso, ele faz, para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então eles sabiam que ali eles estavam recebendo tudo dele, né? Segurança. E eu estava lendo um livro, eu estava dando uma lida hoje sobre o livro do Augusto Cury, Mestre dos Mestres, falando sobre como Jesus, como ele agia, né? As características da personalidade dele, que ele não, independente de tratar ele da forma que fosse, né? Porque amigos erram também. E muitas vezes, né, até Pedro na impetuosidade dele, né, Tomé com a incredulidade dele, mas o Senhor, ele não olhava para essas coisas. Isso. Ele queria ensinar e ele passava tudo. E a gente vai ver, eu vou ler esse versículo aqui, lá em João, quando ele fala, né, sobre João 15, vou ler 3 versículos aqui, que ele fala exatamente sobre essa questão de ser o amigo fiel, de ser o amigo verdadeiro. Ele diz assim, ó, Jesus falando, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E foi o que ele fez, né? Ele não só deu pelos 12, nem pelos os 500, ele deu por todas as pessoas.
todas as pessoas. E a gente pode ver nele, pode buscar nele, pode ver nele esse maior exemplo, esse amigo na hora da adversidade. Se você se vê, muitas vezes a gente se vê sem amigo, né, Silvia? Mas tem o Espírito Santo, tem Jesus, que é o nosso advogado, o Espírito Santo é aquele que nos conduz em todas as coisas. Ele é o nosso verdadeiro amigo também. Nas horas que a gente procura um amigo que não consegue. Aí não consegue ver, né? Às vezes a gente tá meio sem referência. No 14 ele diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando, né? Por quê? Porque ele veio aqui com o propósito de ensinar, de partilhar tudo que o Pai dizia a ele, né? E aí o que eu acho mais interessante, porque aqui ele diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando, e no 16 ele diz, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi o meu Pai dizer, vos dei a conhecer. Então, quando ele diz assim, se fizerdes o que eu mando, porque ele ensinou tudo, né? Então, depois que ele ensinou, ele disse, agora faça, né? É muito interessante isso, eu acho, porque ele revelou tudo, ele se mostrou, né? Ele deu um exemplo muito fiel, né, assim, para que nós sigamos, né, sejamos amigos fiéis. Porque mesmo sendo traído, como ele foi, por Judas, né, que eram dos amigos, fazia parte dos 12 até, dos mais chegados, que não eram os 3 específicos, mas eram mais chegados. Judas, mesmo traindo, na última hora, o Senhor ainda chamou de amigo. Quando ele foi beijado, traído, ele disse, amigo, a que vieste? Então, esse é um amigo verdadeiro, que se você estiver sem amigos aqui na Terra, no momento não tem um amigo com quem você possa contar, você pode realmente contar com o verdadeiro amigo, Jesus Cristo, que mesmo ele tendo ido, porque você pode dizer, mas Jesus hoje não está mais aqui, Jesus já está no céu, mas quando ele foi para o céu, ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei um outro. Quando ele falou um outro, ele falou no Espírito Santo, outro Consolador, que estará convosco para sempre. Então você tem um amigo, nós temos um amigo fiel, que está conosco para sempre, que é o Espírito Santo. Verdade. E o Espírito Santo, ele verdadeiramente é o Consolador, é o ajudador, é aquele que nos guia sempre. Quando nós recorremos a ele, amados, ele sempre vai, né, Silvia? Eu tenho tido umas experiências muito, muito lindas com o Espírito Santo. E tudo que às vezes eu estou precisando, eu recorro a ele. E assim, é de imediato. Testemunha disso ele também. É de imediato, sabe? Muitas vezes você está só em casa, agora os filhos já casaram, né, Silvia? E a gente vê o cuidado do Espírito Santo. E a gente perde uma coisa dentro de casa, a gente pergunta ao Espírito Santo, ele dá uma direção para uma decisão que você vai tomar. Às vezes, um problema com o filho ou com o marido, e você muitas vezes não quer dividir com outra pessoa, porque às vezes a gente não quer dividir mesmo determinadas situações, mas você tem um amigo. Abre o coração mesmo para ele, olha, Espírito Santo, eu tô assim, 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 assim. É com simplicidade, e você vai sentir o colo como se ele estivesse ali com você, né? É muito interessante isso. E a gente vê essa questão do amigo desde a época de Abraão, de Deus se relacionando, querendo ser amigo, porque ele chamou Abraão de amigo. E é tão interessante isso, porque quando, lá em Gênesis, quando Abraão vai dizer, Senhor, ele está intercedendo por uma cidade que Deus quer destruir por conta do pecado, né? Ele fez... Intercedeu pelo sobrinho dele, intercedeu, né? Por Ló. E por conta da aliança que ele tinha com Abraão, porque ele chamou Abraão de amigo, em várias partes da Bíblia, eu até vi aqui, ó, lá em Gênesis ele fala, e depois ele vai falar em 2 Crônica, quando Josafá está numa batalha, ele diz, Abraão, teu amigo, você não foi quem criou tudo, você não fez isso. Aí ele começa a citar, né? Expulsaste os moradores da terra, né? Que você nos deu, nos fez descendente de Abraão, teu amigo. Aí depois ele fala em Isaías 48 com Jacó, né? Quando ele diz assim, mas tu, ó Israel, tu, Jacó, quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tá entendendo? E Jacó era quem? Neto de Abraão, né? Isso. Aí já era 3 gerações que Deus estava ali cuidando, por conta de uma aliança que ele tinha feito de amigo com Abraão.
né? Isso. E várias outras passagens que ele fala com Davi também, né? E a gente vê muitas passagens de pessoas, por exemplo, Eliseu e Elias, né? Tinha uma amizade ali, que o ministério de Elias foi repassado para Eliseu, né? A amizade de Davi e Jonathan. Jonathan, poderosíssimo, Maria e Isabel. Isso, né? Muitos exemplos na Bíblia de verdadeiros amigos, não é isso? Verdade. E nós estamos aqui falando para você que aproveite esse tempo, porque quantas vezes nós estamos, às vezes, tendo necessidade de amigo, mas nós não construímos, nós não nos aproximamos, nós ficamos embotados no nosso, às vezes, orgulho pessoal. Não vou falar com o meu vizinho, ele fica no seu canto e eu no meu. Antigamente havia um ditado, não sei se vocês conhecem, que dizia assim: é melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Hoje a gente vê que mudou um pouco, as pessoas querem dinheiro, porque acham que com dinheiro compra tudo. E compram, nesse mundo hoje, infelizmente, estão comprando as amizades, não é amizade, estão comprando favores. Muitas pessoas têm se corrompido por conta do dinheiro para ajudar, mas o bom é que nós saibamos que nós podemos ser útil para outra pessoa. Assim como nós queremos que as pessoas nos façam bem, que nós façamos também, preservemos, procuremos preservar as boas amizades. E aquelas que não são tão úteis, que você vê que não vai te levar a lugar nenhum, não precisa, vai afastando-se, sem precisar machucar, sem precisar ferir, porque o amigo é aquele que respeita o outro nas suas particularidades, independente de quem ele seja. Mas você respeita, mas não é necessário você trazê-lo para junto. Como disse a Adeana, né? E aqui na Bíblia, que Jesus tinha 3 mais próximos, que quando ele foi para um monte, para o Getsemane, orar no momento dele de dor, de sacrifício, ele estava com os 3, pedindo, aquele amigo que ele podia confiar. Mesmo assim, para você ver como é interessante, como nós, seres humanos, somos falhos. Aqueles amigos lá no Getsemane fracassaram um pouco, foram dormir em vez de ajudar a orar. Mas ele voltou e ainda disse assim: amigo, você não pode nem orar um pouco várias comigo, vezes, né? não é? Mas é assim, nós podemos saber que nós temos um amigo inseparável, é um amigo que não nos deixa só. E agora eu lembrei que as mulheres também tinham uma amizade muito grande com Jesus, né? E Maria Madalena, quando ele que chegou para ele, não sei se vocês têm aquele programa, eu estava vendo o The Chosen, né? Que ele começa com essa passagem de Maria Madalena, quando Jesus vai expulsar os demônios, depois ela fica servindo o ministério dele tão poderosamente, né? E lá no final, quando ele ressuscita, quem está lá pela primeira vez? Maria Madalena. Então, assim, ele também valorizava as mulheres, né? E ele tinha aquela amizade, né? Ele não fazia acepção de pessoas. E era uma amizade, assim, tão grande, não é? Dele com Maria Madalena, assim como Marta, assim, também com uma pecadora que lavou os pés dele, ungiu os pés dele. A família de Lázaro, né? Jesus os sempre procurou ter amizade, e não importa qual situação, porque aquelas mulheres que seguiam Jesus, todas eram mulheres que tiveram um passado difícil, né? Mas ele não olhou para isso, ele as acolheu, trouxe para perto ao ponto de ser a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado e ressurreto foi Maria Madalena. Nessa parte. E ele disse ainda, vai anunciar. É uma honra, né? É uma honra. E o lindo era que era uma amizade assim, tão próxima, que Maria Madalena, quando ouviu a voz, conheceu, ela quis abraçá-lo. Fez Rabone, como que diz, mestre. Você, aí ele né? disse, não me toque. Ele viu que ela ia, porque eu ainda não subi para o Pai. Então, que coisa linda, né? Como a amizade é importante e como nos sentimos amparados e fortalecidos com a amizade do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. E nessa passagem que você falou também tem interessante, porque enquanto ela estava naquela tristeza, achando que Jesus tinha morrido e que não estava encontrando o corpo e tudo, ela não tinha percebido que era ele, né? Porque a tristeza, muitas vezes a angústia, faz a gente não perceber um amigo verdadeiro, né? Mas quando ele fala, aí a voz, né? A voz do mestre, a voz que tanto ensinava, que tanto acolhia, aí ela percebeu que era ele.
E aí ela ficou toda E é interessante, Adriana, você radiante. falando aí sobre isso, como a gente fica feliz quando, por exemplo, está com tempo que a gente não vê um amigo, né? Ou de repente você recebe uma ligação. Eu estava falando, porque eu falei com você hoje, né? Que eu trabalhei com uma pessoa há muito tempo e nós, não sei porquê, perdemos o contato. Depois que eu me aposentei, ela também, a gente perdeu os contatos. Mas há poucos dias eu encontrei uma outra colega que no show, por acaso, aí conversando com ela, você tem notícia de Vera? Aí ela disse, tenho. Disse, eu falo com ela todo dia, então me dê meu contato para ela. E quando ela deu, ela ligou para mim e disse, Silvia, que presente, foi o maior presente que eu recebi, foi receber o seu contato. Então, a amizade pode perdurar para sempre, desde que nós saibamos conservar. E isso é muito, muito importante, porque hoje, nós como já falei, né, nós estamos vendo uma escassez muito grande de amigos, amigos verdadeiros, amigos que querendo ajudar e ser ajudado, amigos que têm um objetivo, como diz aqui em Judas. Eu gostaria de levar vocês para esse versículo aqui, no livro de Judas só tem um capítulo, e ele tem um versículo, e no versículo 20, ele diz assim, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ou seja, nós temos o Espírito Santo em nós. E se nós quisermos ter comunhão com Ele, nós temos que confiar, ter essa fé de que Ele está nos ouvindo, que Ele está pronto para nos ajudar. E assim nós vamos edificando nosso companheirismo, a nossa confiança com o Espírito Santo. E mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Agora veja o versículo 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salve, arrebatando-os do fogo. A outros mostram misericórdia com temor. O que é isso que a Bíblia está dizendo? Que nós tenhamos amor, tenhamos misericórdia pelos outros, por aqueles que estão em dificuldade, por muitos, em outra tradução diz, arrebatando os que estão indo para a morte. Então, se você conhece alguém, um amigo, um vizinho, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está talvez até no hospício, no hospital, e você tem a oportunidade de visitá-lo, vá lá, chegue com a palavra de amor, de conforto, mostre o amor de Deus, mostre a amizade de Cristo em você, transmitindo a outros. Eu vou deixar também 2 versículos de lá de Provérbios para vocês anotarem, vocês poderem estar lendo posteriormente. Um fica em Provérbios 15:30, que diz assim: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalece até os ossos. Essas boas novas, amados, é a palavra de Deus, é uma palavra de conforto, é uma palavra de amor, sabe? Então, é o olhar amigo, é você chegar para aquele amigo que está tão precisado, fazer uma visita, leva uma palavra, leva um abraço, um sorriso. Com certeza vai fazer o dia dessa pessoa melhor. E o outro é Provérbio 17:17, que eu vou ler na Bíblia Viva, que diz assim: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade, ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. Entende? Então, às vezes nós temos irmãos, eu não tenho irmão, mas tem pessoas que têm irmãos, mas não se abrem, não tem esse contato, não são amigos, né? Isso. Por algum motivo se separaram, ou às vezes até moram em outro lugar. E aí você determinou aquele amigo para ficar com você, para ser o seu acolhedor. E você pode receber todo esse amor, todo esse carinho, né? Que você pode transmitir para ele e ele para você, porque a amizade tem que ser uma via de mão dupla, né, Silvia? Sim. Tem que ser dar e receber, dar e receber. Isso. Amém? E temos ouvido muito, assim, hoje em dia tem um ditado aí, se você se ame, o seu amigo verdadeiro é você mesmo. A pessoa tem que se amar. Até o próprio Jesus disse, né, ele ensinou que nós devemos nos amar o próximo como a nós mesmos. Mas primeiro ele disse, ame o próximo.
Nós não podemos apenas ficar olhando para nós mesmos, como naquele ditado, olhando para o umbigo e esquecendo das pessoas que estão ao redor. Às vezes é uma pessoa tão próxima, até o vizinho, às vezes é aquela pessoa que está só esperando que um bom dia. Muita gente desce no elevador, quase que nem ri para o outro, nem falam. Infelizmente, uma vida dessa é uma pessoa que está amargurada, a pessoa que não tem o direito, não tem o prazer de rir, de dar um bom dia, está amargurado. Então, se você vê essa pessoa, se isso acontecer no seu, vamos dizer assim, no prédio, que eu moro em prédio, seja porteiro, né? Isso. Seja a pessoa, assim, demonstre o amor de Deus que está em você, dê um bom dia, dê um sorriso, pergunte se está precisando de alguma coisa. Isso só vai trazer retorno para você, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quando a gente faz, por exemplo, uma pessoa feliz, eu acredito que a gente fica feliz também, não é? Mas ver o retorno daquele bom dia, e quantas pessoas receberam um abraço, estavam numa situação difícil e receberam um abraço e foi mudada a situação. É verdade, eu tenho até um testemunho de hoje, viu? Fresquinho, hoje. Eu estava almoçando e encontrei um professor meu da faculdade. E assim, ele estava longe e eu estava aqui. Eu disse, mas antes de sair eu vou lá dar um abraço nele. E fui dar um abraço nele. E a gente ficou conversando ali um pouco e tal. E é tempo e fora de tempo que tem que falar dessa palavra, falar do amor de Deus, né? Sim. E ele, só tenho visto você na internet, você virou pastora? Eu disse, não, mas é quase isso, é ministra da palavra, porque o meu ministério não cita pastora, cita ministra da palavra. Ele disse, mas eu percebi que você está com uma alegria tão grande. Eu disse, é porque Jesus proporciona essa alegria. Jesus que proporciona, meus amados. É Jesus. Aí ele disse, eu não creio muito não, eu sou ateu. Ele disse que era ateu. Eu disse, não, mas olha, quando você tiver uma experiência com Deus, é impossível você não acreditar. E comecei a falar da minha vida para ele, né? E ele ficou ouvindo atento, sabe? Eu disse, como eu posso não acreditar num Deus Todo-Poderoso? Como eu posso olhar para esse céu, para esse sol, para essa natureza, para essas coisas, para o ar que eu respiro, para tudo, e achar que não existe um Deus poderoso, superior a tudo e a todos? É impossível. Eu disse, é até ignorância. Eu até disse assim, é ser burro, meu amigo, você é inteligente. E assim, ele ficou rindo. Mas assim, sabe, eu saí de lá e eu plantei uma semente, Silvia. Eu tenho certeza que vai brotar, em nome de Jesus. Foi gratificante para mim, sabe? Depois de dar um abraço nele, dizer, olha, você... Ele disse, eu vou continuar lhe seguindo, vou continuar ouvindo você. Então, só me anima para fazer cada vez mais o ID do Senhor através da palavra na rede social, sabe? Porque a gente não sabe quantas pessoas estão sendo alcançadas. Quanto a gente está sendo amigo naquele momento dessa pessoa que muitas vezes olha para os quatro cantos e não vê ninguém, né? E a gente está entrando na casa das pessoas, a gente está levando essa palavra que é vida, que é viva e que vai fazer a diferença. Entendeu? O interessante é que ele notou que você está assim tão alegre, né? Foi. Porque é impossível andarmos com Jesus, esse amigo fiel, e ter o Espírito Santo dentro de nós e não sermos felizes, não é isso? Então, meu amigo, não fique tristinho, não fique só. Procure alguém que possa lhe ajudar se você está passando por essa dificuldade, se sentindo sozinho, solitário. Você procura. Se não encontra a pessoa, você encontra na pessoa do Espírito Santo, você ora. Ele diz, tem um versículo lá em Mateus 6, Mateus 6,6, que entra no teu quarto, fala com ele, as coisas que o teu pai te ouve. Ele está presente em todos os lugares e o desejo dele é ser seu, assim como é meu, como é nosso amigo, é ser o seu amigo fiel. Ele não decepciona. Falamos agora há pouco, né? Que Judas, um seguidor dele, um discípulo que era amigo, o traiu. Mas ele, até o último momento, ele não deixou de ser amigo de Judas. Ele disse, para que viestes, amigo? Eu acredito que se Judas, naquela hora, tivesse pedido perdão, Senhor, me perdoa, e não tivesse ido suicidar-se, ele estava salvo. Infelizmente, ele não escolheu esse caminho. Mas o que quero fechar hoje dizendo para você,
Jesus é um amigo fiel e o Espírito Santo está juntinho de você. É só você falar, pedir ajuda a Ele e Ele está com você. E se você, nesse momento, sentir a necessidade de convidar Jesus para morar em seu coração, para permanecer na sua vida através do Espírito Santo, esse é o momento. Não importa onde você estiver. Você convida e Ele está pronto para morar em você. Porque em Apocalipse tem um versículo, eu não gosto de terminar uma mensagem sem falar ele. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e entrar, eu entrarei. E abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, farei morada na casa dele, na sua vida, no seu coração. Então você vai ter essa oportunidade agora de convidar Jesus para morar no seu coração. Amém. E aí a palavra diz também que você confessa com a boca e crê com o coração. Isso. Então você vai dizer, Jesus, eu quero você para mim. Eu acredito em você, acredito que você teve uma obra redentora. E eu quero que você faça parte da minha vida. É muito simples, amado. Não é para você, seja meu amigo, eu confio em ti, eu quero que você seja Senhor da minha vida. Porque quando você diz isso, a vida passa a ter sentido muito maior. E não precisa, nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando de você realmente acolher, porque quando você faz isso aí, o Espírito Santo, o amigo poderoso, o ajudador, vem fazer parte de você, vem selar a sua vida. E a partir daí você nunca vai ser o mesmo. A alegria do Senhor vai sempre ser a sua força. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque o seu pensamento nele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento ímpar, esse momento maravilhoso, onde as pessoas, os nossos telespectadores estão ouvindo essa palavra. Eu creio que vai frutificar no coração deles, Pai, porque o Senhor, sua palavra não volta vazia, Pai, ela é viva e eficaz. E nós cremos, Pai, que essas pessoas, a partir de hoje, elas vão querer um amigo fiel, sim, querer Jesus, querer o Espírito Santo, e também aqueles que estão ao redor, eles vão procurar, Pai. Eu creio, Senhor, que os pensamentos deles vão ser os pensamentos de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque cremos, Senhor, que essa palavra frutificará, no nome de Jesus. Amém. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.